mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo, mergulhando na presença de Deus. Submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo, mergulhados na presença de Deus. Eu e minha casa estaremos. Olá, estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença, um programa especial, aliás, programas especiais a partir de hoje, onde você vai conferir tudo o que aconteceu na primeira conferência Mergulhados na Presença. E para a gente começar assim, a abrir com chave de ouro, estamos aqui com o pastor Judson Oliveira, ele que abrilhantou a abertura do congresso no dia de ontem, no dia anterior, e vai fazer uma oração para a gente começar esse programa. Amém, pastor? Amém. É um prazer estar aqui. Você que está nos assistindo, você vai ser abençoado nesses dias através desse programa. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que está assistindo esse programa. Que teu Espírito toque, que o Senhor ministre, que o Senhor libere graça e unção, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, como é que foram esses dias? O senhor fez a abertura, está participando do segundo dia. Como é que foi para o senhor ter esse contato com o Vitória da Conquista? Primeiro, foi uma grande honra, é a primeira vez que eu ministro em Vitória da Conquista, é uma grande honra, e o que mais me abençoa, eu quero dizer para vocês, é a fome que vocês têm por Jesus. O que mais, João Batista, ele dizia uma coisa interessante, ele disse assim, eu sou amigo do noivo, e o amigo do noivo se alegra quando a noiva está com o noivo. E eu não estou dizendo que nós somos João Batista, né? Mas estou dizendo que o nosso coração muitas vezes se parece, né? Quando a gente vê a igreja apaixonada por Jesus, nos enche de alegria. Quando a gente vê o povo de Deus com fome e com sede da presença de Deus, gera em nós esperança para o futuro do Brasil. O senhor tem participado de momentos históricos, aqui pra gente é um momento histórico, né, pra Bahia, mas lá em Minas também, lá em Belo Horizonte, tem algo tremendo acontecendo. Eu já vi o cartaz lá da conferência Clamor pelas Nações. Como é que vai ser em janeiro? Nós estamos com uma grande expectativa. O Brasil está vivendo um momento assim muito singular. Nós precisamos tomar decisões certas diante de Deus, como igreja, de buscar, de nos humilhar, de nos alinharmos com os céus. E essa conferência no final de janeiro você não pode perder. Faça a sua caravana. Estão vindo vários irmãos do mundo todo. Há uma fome, há uma sede. Para nós ali em Belo Horizonte proclamarmos algo profético sobre essa nação e restaurarmos algumas coisas que foram perdidas. Fala um pouquinho, pastor, do seu último trabalho. É um trabalho que tem tocado as nações e tem abençoado muitas nossas vidas. Quando Deus nos deu essa mensagem do último DVD, do último CD, né, de volta para casa, que é o pródigo voltando para casa do pai, eu achei que eu estava meio doido, falei, não tem nada a ver. Depois eu comecei a ver que é uma grande multidão de pessoas que já foram para a igreja e agora estão longe. E eu estou muito feliz com o que Deus tem feito com esse trabalho, muitos jovens sendo tocados, muitas pessoas sendo atraídas para o Senhor, né? Uma canção específica que fala sobre eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, e isso tem marcado a minha vida e marcado muitas pessoas ao redor do mundo, né, que a igreja realmente está se importando com os perdidos. Então nós cremos nisso, estamos felizes, e se você ainda não adquiriu, adquire e vai abençoar a sua vida. Amém, amém, pastor. Eu queria agradecer sua participação aqui com a gente e dizer que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não perca, a partir de hoje, programas especiais com tudo o que aconteceu na conferência Mergulhados na Presença. Fiquem com Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. 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 Não há lugar melhor para estar.
Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar do que em sua presença, sua presença. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar do que em sua presença, sua presença. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Sabe, um dos textos que eu mais preguei no Brasil e que eu ainda prego é Isaías capítulo 6, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. E haviam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí o texto diz assim: ao som da voz do que clamava, os umbrais das portas se moveram. Então eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Reia! Então Isaías disse: reia, reia. The word of God, reia, reia. Come on, Jesus. Então Isaías disse: então um anjo voou em direção ao altar de Deus, e tirou do altar de Deus uma brasa, e voou na minha direção, e tocou os meus lábios, e disse: vê, a sua iniquidade foi removida. Então eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Escuta isso. Algum tempo atrás o Espírito Santo virou para mim e disse: Judson, se você não queimar, você não serve para mim. Você pode cantar, plantar bananeira, mas eu falei: Senhor, me explica. O Senhor falou: Judson, reia, reia, reia. Existe uma geração que precisa ser tocada com brasas vivas, não com ministérios mornos, mas com brasa viva. O Brasil, se vocês estiverem pegando fogo, eu vou voar na direção de vocês, igual aquele anjo que voou na direção do altar e pegou uma brasa. Eu quero dizer uma coisa: se você pegar fogo essa noite, os céus vão voar na sua direção. Se a igreja em Vitória da Conquista estiver queimando, pegando fogo, os céus vão voar na sua direção. Nós somos chamados para incendiar você, para que você toque uma nação, para que você toque uma geração, para que você marque a sua rua, para que você marque o bairro onde você mora, para que você marque a cidade onde você mora. Deus nos chamou para incendiar você, para que você marque uma geração. Come on! Reia! Reia! Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar do que em sua presença, sua presença. Não há lugar melhor para estar. Diga: não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para estar do que em sua presença. Sabe, mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro.
A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Eu queria dizer para você, irmãos, que Deus se move quando as pessoas querem mergulhar no sobrenatural. E esses dias aqui, Deus vai se mover de uma maneira poderosa na sua vida, amém? Talvez o seu futuro possa ser mudado hoje. Quem recebe, diga glória a Deus. E começou aquela onda de milagre. E eu comecei a ver, irmãos, naquela noite, na outra manhã, não parou, porque o milagre começou. E eu sinto que ontem, quando o Hudson começou a rasgar o céu aqui, irmãos, começou uma onda de milagre. Ela não vai parar até domingo à noite. Quando terminar a última palavra, vocês vão ficar aqui debaixo de uma nuvem, de um manto de glória, amém? Muitas coisas vão acontecer, muitos milagres vão acontecer de ontem até domingo, amém? E aí, irmãos, aquele mover começou, e as pessoas começaram a entregar. E quando nós chegamos no outro dia de manhã, quando se pegou o microfone e um pastor começou a adorar, ele foi interrompido porque um mover maior começou a tomar conta daquele lugar. Irmãos, eu nunca vi na minha vida acontecer o que aconteceu naquele 11/11/2011. E aquele dia, irmãos, foi marcado por aquele grande mover, e nós saímos dali debaixo de uma grande unção. Nós viemos para cá um pouquinho antes daquilo lá. Deus tinha me dado uma palavra. Como eu disse para você, nós estamos em Salinas, e Deus fez um desafio para nós: compre terras. E Deus fez um desafio para mim comprar um monte. E nós compramos o monte mais alto de Salinas, o lugar mais alto. E Deus falou: faça um projeto para construir uma grande igreja. E faça um projeto para construir um loteamento, um condomínio só de crente, onde só vai morar crente. Quantos gostaria de morar num condomínio fechado só de crente? Onde você sai do lado, graça e paz, irmãos, paz do Senhor, onde você vai de casa em casa e ali mora um crente. Um dia Deus vai levar você num lugar desse. Diga glória a Deus. E nós ouvimos aquela voz e nós começamos a entender que era uma palavra de Deus, porém não tinha dinheiro. Deus falou: eu vou te ensinar a comprar sem dinheiro. Quantos querem aprender a comprar sem dinheiro? Só isso, vou dar outra chance. Quantos querem aprender a comprar sem dinheiro? Hoje eu quero declarar que sobre a sua vida, fica a mão, só quem recebe, irmãos. Eu quero declarar que sobre a sua vida, Deus vai te dar uma unção para aprender a comprar sem dinheiro e pagar a sua conta em dia. Diga glória a Deus. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque isso vai acontecer. E nós compramos, irmãos, naquele tempo 103 mil metros quadrados, 11,3 hectares, no lugar mais alto daquela cidade. E nós começamos a construir uma igreja grande, com uma visão para o futuro. Mas antes do 11/11/2011, quando eu peguei toda a documentação daquele projeto, a aprovação, o registro no cartório, e eu juntei toda aquela papelada, e juntei tudo, e coloquei ali as minhas primícias, o meu dízimo e a minha oferta de tudo aquilo que Deus tinha nos dado, e fui para aquele lugar. Quando eu voltei, o Espírito Santo falou: se prepara que vai começar um tempo novo. Diga para a pessoa que está do seu lado: depois de uma oferta de fé, sempre começa um tempo novo na nossa vida. Eu não vou fazer oferta, vocês podem ficar tranquilos. E aí então, irmãos,
Quando eu cheguei em casa, estava entrando no banheiro, o Espírito Santo falou: pense que eu vou fazer algo grande. E eu fui deitar. Naquela noite eu tive uma visão. E nessa visão eu vi um lugar muito grande. Esse lugar, irmãos, ele tinha hotel, ele tinha estúdios de gravação, ele tinha restaurante 5 estrelas. O hotel era um hotel 5 estrelas. Quem gosta de ir num lugar assim? Tudo de luxo. O lugar era um lugar muito lindo. E em cima desse hotel, no lugar mais alto, ele tinha uns 5 andares. Era um prédio enorme, irmãos. Era coisa enorme. E na parte de cima desse hotel era uma igreja para mais de 5.000 pessoas, todinha de vidro. Ela estava no lugar mais alto. E o Espírito Santo disse assim para mim: você vai construir um centro mundial de adoração para mim. Irmãos, quando eu acordei eu levei um susto. Sabe por quê? Porque eu estou construindo uma igreja que está dando tanto trabalho, ela já é grande. E eu fiquei pensando, irmãos, aquele lugar que Deus mandou construir era 10 vezes maior do que o lugar que eu já estou construindo. E eu passei, irmãos, vários dias em oração para poder entender aquela visão. Até que o Espírito Santo volta de novo e fala assim: fica calmo, não vai ser desse jeito que você está pensando. Essa construção vai acontecer nos próximos 10 anos. Mas faça uma coisa: construa para mim. Falei: outra construção? Espírito Santo, o senhor está brincando? Outra construção? Ele falou: construa para mim um tabernáculo. Construa para mim um lugar onde vocês vão gerar o futuro. Um lugar onde vocês vão me buscar. Um lugar que vai ser um útero espiritual, onde a minha presença é que vai trazer este futuro. No ano de 2012, nós começamos a construir junto com a igreja o tabernáculo. Em junho desse ano de 2014, nós inauguramos o tabernáculo. Um lugar onde a presença de Deus, ela não está lá dentro, ela está no monte. Tem dia, irmãos, que eu saio do meu gabinete na igreja, e o tabernáculo fica acima da igreja, e que eu viro o fundo da igreja para poder olhar para o tabernáculo, eu sou impactado com aquela unção que desce daquele lugar. Um dia desses, um pastor que mora perto de nós ali estava passando por uma crise com seu filho. Ele tem um filho de criação e o filho estava em crise. E ele não sabia mais o que fazer. E ele perguntou: apóstolo, posso ir aí? E eu falei: venha. Era um sábado à tarde, irmãos, um dia quente. E quando eles chegaram, o Espírito Santo falou: leve eles no tabernáculo. Estava ele, a esposa, 2 discípulos e uma filha. Irmãos, quando nós subimos a escada do tabernáculo e entramos na sala de oração, a presença do Espírito Santo foi tão forte, que nós caímos no chão. Irmãos, e durante 1 hora, nós não conseguimos nos mover naquele lugar. Quando nós nos levantamos, aquele menino estava totalmente curado e transformado, e ninguém precisou falar nada com ele, porque o Espírito Santo já tinha feito uma grande obra na vida dele. Dê um aplauso, porque, irmãos, estar na presença é isso. Deus, Ele está nos chamando para podermos estar neste lugar, no lugar da sua presença. Era janeiro. Quando foi fevereiro de 2012, logo depois da construção, nós estávamos ainda na fundação do tabernáculo. Deus me deu uma palavra. Eu tinha acabado de chegar de férias. As minhas férias eu passo em Porto Seguro.
Porque dos meus 5 filhos eu tenho um filho especial, que tem uma síndrome diferente, que a gente está descobrindo o que é. Até ontem a gente achava que era síndrome de Sotos, uma síndrome raríssima que dá 1 em 1 milhão. Mas a gente começou a entender que parece que não é isso, que a gente está num processo genético de novo, para poder descobrir o que ele tem. Então as nossas férias tem que ser num lugar que dê para a gente não ir muito longe, e o lugar mais perto que tem praia é Porto Seguro. E a gente tinha acabado de voltar de férias. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me deu uma visão, como se todos nós aqui estivéssemos numa grande piscina. Eu tinha acabado de ir num parque aquático. E Deus gosta de relacionar as coisas, irmãos, para a gente poder entender. E eu estava num grande parque aquático com toda a igreja. A igreja estava muito feliz, muito alegre. Todo mundo estava rindo. E andando no parque aquático, você via, irmãos, pessoas em todos os lugares, alguns com águas no tornozelo, chutando. Tinha pessoas, eu via brincando com a água, chutava. Um chutava água no outro. Outros com águas do joelho, correndo. Outros com água nos lombos. Todo mundo muito satisfeito. Todo mundo muito feliz, alegre. Eu estava muito alegre, porque a igreja estava ali de férias comigo. Todo mundo feliz, né? E a gente tinha passado tantas lutas por um período, e era um momento de alegria. Eu estava muito feliz naquele dia. Mas de repente, irmãos, eu vi umas pessoas que começaram a cercar aquele lugar e começaram a nos vigiar. E aquelas pessoas começaram a nos rodear. De repente, o meu semblante de alegria começou a sumir. Eu comecei a ficar preocupado. E de repente eu olho na minha frente, o fundo da piscina começou a sumir. E começou aquela água a ficar escura e profunda. E eu comecei a olhar aquilo e eu estava sentado. E eu fiquei pensando, mas de repente, irmãos, ao mesmo tempo que eu estava com medo e com temor, começou a me vir uma vontade de mergulhar naquele lugar. De mergulhar naquelas águas profundas que estavam aparecendo na minha frente. E de repente, uma daquelas pessoas que cercava aquele lugar veio na minha direção. E eram anjos. E um daquele anjo chegou perto de mim. E eu estava chorando já, eu estava quebrantado, porque eu estava agora desejoso de mergulhar naquela água profunda. E aquele anjo falou comigo assim: você está querendo mergulhar nessa água, não é? Pode mergulhar. Mergulha. Ele disse assim: ele quer que você mergulhe. Pode mergulhar. Mergulha. E eu me lembro então, irmãos, que eu mergulhei naquela água. Quando eu mergulhei naquela água, eu acordei. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o nível que a igreja brasileira está andando. E o primeiro nível que ele começou a falar comigo, irmãos, foram daqueles que estão com águas no tornozelo. Uma igreja feliz, mas que anda em lugares rasos. Uma igreja feliz, mas as águas que representam o mover do Espírito na vida da igreja são águas que estão apenas nos tornozelos dessa igreja. E por isso essa igreja, ela não consegue romper, ela não tem uma expressão, ela não tem uma unção, ela não consegue se mover. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim, como crianças, na nossa fé. Deus está chamando a igreja, irmãos, para um mergulho profundo, para entrar em águas profundas, mas nós estamos andando em águas rasas, satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo, satisfeito com aquilo que está acontecendo na nossa vida espiritual. Não desejamos mais, parece que aquilo já está bom para nós. Sabe, irmãos, existe uma igreja, existe um povo
que enquanto Deus está chamando para entrar numa grande chuva, num grande mover, existe um povo que o próprio Senhor Jesus chamou de geração de Noé. Um povo que enquanto Deus está trabalhando, enquanto Deus está se movendo, enquanto Deus está chamando aquele povo para mergulhar em águas profundas, existe um povo, irmãos, que está como a geração de Noé, casando e dando-se em casamento. Pessoas que estão atrás de coisas, irmãos. Ontem o Hudson falou sobre o entretenimento, aquilo que tem chamado a atenção da igreja, aquilo que está fazendo com que a igreja busque nesses dias. Nós estamos atrás de coisas, irmãos. A nossa vida agora está atrás de coisas. Nós queremos os celulares mais novos, os tablets mais novos, a tecnologia mais nova, o carro mais novo, tudo aquilo que é mais novo. E começamos a buscar essas coisas, e nos desviamos, irmãos, daquilo que Deus tem para a nossa vida nesses dias, que é mergulhar na presença. Não temos tempo para mergulhar, não temos uma hora para dar para Deus, não temos uma hora para nos render diante dEle e ouvir a voz dEle. O que Ele está dizendo à igreja? Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Mas as águas estão no nosso tornozelo, e vivemos de gotas, de pequenos moveres. Hoje nós queremos trabalhar mais. Sabe, irmãos, Deus me fez romper com tudo. Deus falou: você confia em mim, rompa com tudo. Eu nunca fui assalariado na minha vida. Desde os meus 14 anos eu sou empresário. Com 18 anos eu tinha tudo o que eu queria já. Carro, moto. Eu já tinha conquistado na minha vida. Sabe, irmãos, eu era um homem sossegado, tranquilo, satisfeito. Mas um dia Deus falou: largue tudo. Eu vou te ensinar a depender de mim. Eu vou ser o teu patrão. Foi o que Deus disse para Moisés: eu serei a sua herança. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Deus começou a me ensinar, porque a partir do dia que eu deixei de ser empresário, eu deixei de ter dinheiro. Pelo menos aquele que passa na nossa mão em quantidade. Mas eu comecei a adquirir coisas. Eu comecei a ser abençoado. E numa terra, irmãos, Salinas era conhecido como o Vale da Miséria. A nossa região era conhecido como um dos lugares mais pobres do mundo. E o Espírito Santo falou: começa a profetizar nessa terra, porque eu vou mudar a história desse lugar. Eu vou trazer prosperidade para esse lugar. Eu vou mudar a história das pessoas dessa cidade. Essa região vai ser conhecida como uma região próspera e abençoada. E nós começamos a orar e a profetizar. E tudo começa, irmãos, na nossa vida, porque nós somos o modelo. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é o modelo. Deus começou então a nos levar num outro nível, e começou a nos fazer crescer naquele lugar, e começou a nos fazer entender um projeto de conquista e de transformação de uma terra. Sabe, irmãos, hoje nós temos vários empresários na igreja. Hoje nós temos várias empresas de pessoas da nossa igreja. Nós temos ensinado. Deus falou: comece a ensinar eles a abrirem empresas e a prosperarem nesse lugar. Não tinha uma bicicleta na igreja. Hoje nós temos já, num lugar muito grande que nós estamos, nós temos lugar de dificuldade de estacionamento, porque tem um monte de carro e moto. A nossa igreja começou a entrar num outro nível. Mas Deus, irmãos, Ele não quer que a gente ande com águas nos tornozelos. Eu comecei então a ver um outro nível de pessoa, que estavam com águas nos joelhos. E essas pessoas, irmãos, eram pessoas que queriam mais de Deus, que queriam um pouco mais, que queriam experimentar um pouco mais, porém não saíam também daquilo. E o Espírito Santo dizia assim: diga para eles que eu tenho mais.
Diga para eles que eu quero fazer mais através de suas vidas. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim: o Espírito Santo tem mais. Ele quer fazer mais através da sua vida. E ele dizia assim: eu quero levar a minha igreja a mergulhar em um nível mais profundo. Fazer coisas que nunca fizeram. Experimentar coisas que nunca experimentaram. Foi quando eu vi, irmãos, o terceiro nível. Aqueles que estavam com águas nos lombos. Esses eram os líderes. Eles também estavam felizes. Mas esses são aqueles que são comprometidos, que estão em tudo, que andam juntos, que são fiéis. Porém, preste bem atenção, irmãos. Eu vou usar a palavra de jutsu aqui. Não fique bravo comigo. Mas muitos de nós que somos líderes, estamos satisfeitos no nível de unção que nós andamos. Nós não conseguimos ainda entender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja desta geração, porque o que Deus quer fazer, irmãos, nesses dias a igreja brasileira ainda não experimentou, mas vai experimentar. É algo que Deus está chamando a igreja, irmãos, para entender neste novo tempo, nessa nova unção que Ele está derramando sobre a vida da igreja. A igreja, ela vai entrar num nível diferente, no nível do sobrenatural de Deus, onde tudo é possível aquele que crê. E eu comecei a ver a igreja então entrar nesse nível. Mas Deus falou: não, mas não é aí. Existe um lugar mais profundo do que esse. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga assim: existe um lugar mais profundo do que este. Foi quando então o Espírito Santo me levou na beira do rio. E aquelas águas passavam violentamente. Eu estive em Manaus um tempo atrás. Eu gosto muito de água, gosto muito de nadar. Mas quando eu cheguei em Manaus, irmãos, e fui convidado para ir entrar na selva amazônica. E o apóstolo Giovanni me levou num lugar de água. E quando eu cheguei naquele lugar, as águas, irmãos, eram tão violentas, e elas passavam numa velocidade tão grande, que eu fiquei com medo de entrar naquele lugar. Ele falou: vamos mais para baixo que tem um lugar. E ele chegou no lugar, era uma cachoeira, e aquela água violenta passava, e ele mergulhou. Quando ele mergulhou, eu nem pensei, eu mergulhei atrás dele. Saímos do outro lado, nos agarramos numa pedra. A velocidade da água, irmãos, era tão profunda que os meus pés ficavam assim, batendo. A gente agarrado na pedra e a água batendo o nosso corpo. E nós fomos escalando aquela pedra e descemos num lugar mais tranquilo. E um pastor amigo meu, que é o meu pastor, ele é japonês, ele mergulhou. Só que ele mergulhou contra a correnteza. Quando ele mergulhou, a correnteza afundou ele. Por 20 segundos, irmãos, ele sumiu. Eu falei: matei o meu pastor. Meu Deus, fiquei pensando, o que eu vou dizer para a esposa dele? O que eu vou dizer para a família dele? E agora? Meu Deus, o pastor Hugo morreu. Daqui a pouco mergulha o outro atrás, o outro sumiu também. 20 segundos depois, irmãos, ele sai do outro lado. Acho que o Espírito Santo puxou ele lá de baixo. Saiu. Pela primeira vez eu vi um japonês de olho regalado. Eu peguei e puxei ele e tirei ele daquela água. Daqui a pouco aparece o outro, puxamos o outro e tiramos o outro daquela água. Irmãos, uma água violenta, um lugar violento. E eu fiquei pensando ali, o Espírito Santo falou: são nessas águas que eu quero que você mergulhe. Águas violentas, águas onde o meu poder,
onde a minha unção serão derramadas sobre a vida da igreja. Eu quero que a minha igreja mergulhe nessas águas profundas, águas violentas, onde eu a levarei no nível mais profundo, no nível do sobrenatural, onde ela vai experimentar o meu sobrenatural, onde ela vai experimentar o meu poder, a minha unção, no nível que ela nunca experimentou antes. Se você recebe, dê um salto do seu lugar e diga: eu recebo. Pode dar um aplauso a Ele. Sabe, irmãos, é nesse nível que Deus quer levar a igreja. E para terminar, eu quero contar o último testemunho. São muitos, mas eu quero contar um. Salinas, como eu disse, era conhecido como capital mundial da cachaça. E o Espírito Santo disse: diga e profetize um novo nome para essa cidade. E nós levantamos a mão, paramos o caminhão de mudança, o nosso carro que estava chegando em Salinas naquele primeiro dia, e levantamos a nossa mão para aquela placa e começamos a profetizar: não será chamada mais capital mundial da cachaça, mas será chamada capital mundial da bênção. Passado um tempo, nós já tínhamos comprado o terreno. O Espírito Santo diz: vai lá no meio do terreno e pega um saco de terra e traga para o culto. E eu coloquei um saco de terra de 50 quilos em cima do altar. E nós começamos, irmãos, a orar. E o Espírito Santo falou: começa a profetizar sobre essa terra e sobre o espírito de vício que tem domínio sobre essa terra. E nós começamos a orar, irmãos, contra o espírito de cachaça. E começamos a lançar um decreto de falência. E começamos a expulsar ele daquele lugar. E o Espírito Santo falou assim: agora derrame azeite sobre essa terra. Quando nós derramamos o azeite sobre aquela terra, um odor de cachaça saiu daquela terra e tomou conta daquele lugar. Naquela noite, irmãos, nós terminamos o culto com uma grande festa, jogando aquela terra para cima, porque o espírito de cachaça estava derrotado. Preste atenção. Quando o Espírito Santo fala algo, Ele mesmo faz. Um mês depois, Salinas perdeu o título de capital mundial da cachaça. Dê um grande aplauso a Ele. Só que o diabo não desiste. Eles faziam, e estão tentando fazer ainda, uma festa para cachaça. E nós começamos a orar, e começamos a fazer camisetas: Salinas, capital mundial da bênção. A bandeira de Salinas, e escrito atrás: Salinas, capital mundial da bênção. Salinas é de Jesus. E começamos a profetizar. E nós íamos para a festa com muitas camisetas, e começamos a fazer eventos com essa camiseta, e começamos a fazer faixa, escrever nos muros. Quando você entra em Salinas, você vai ver nos muros escritos: Salinas, capital mundial da bênção. E aquela frase começou a se espalhar, e começou a trazer confusão no arraial do inimigo, espada contra espada. E agora a cidade que abençoava, que queria aquele título, agora estava dividida. E aquilo lá começou a trazer uma grande revolução na nossa cidade. E ali, irmãos, as fábricas de cachaça começaram a falir, os empresários começaram a quebrar, mas alguns começaram a se fortalecer. E um deles, o único, se tornou o mais forte produtor de cachaça de Salinas. Ele já estava vendendo 1 milhão de litros de cachaça. E nós orando, o Espírito Santo falou: começa a profetizar. Começa a profetizar. E nós começamos a orar e começamos a profetizar. Um dia, a nossa igreja ainda era no cinema da cidade. Nós não tínhamos começado a construir. E ele começou a construir em frente à nossa igreja. E começou uma guerra, porque ele, irmãos, ele é doido. Ele tem um tanto de animal. Ele vinha com um monte de mula, encostava na frente da igreja. Aquelas mulas faziam cocô na frente da igreja, sujava tudo, e aquele fedor, aquele cheiro ruim. E começou uma guerra. E um dia, eu saí da igreja, nós estávamos orando na nossa torre de oração, e eu saí lá fora, ele estava murchando os pneus dos carros,
porque estavam parados em frente à sua construção. E eu cheguei para ele e falei: meu filho, um homem nessa idade, fazendo uma coisa dessa, que coisa mais feia. E ele se levantou e falou assim: porque eu vou destruir essa igreja, porque eu vou acabar com essa igreja, eu vou comprar um som mais forte e vou colocar, e na hora do culto, eu vou acabar com o culto dessa igreja. Eu falei para ele: pode fazer, porque você não vai brigar comigo, você vai brigar com o dono da igreja, e briga com ele se você tem poder. E nós entramos, irmãos, e Deus deu uma palavra para nós, que diz: e construirão casas e não morarão nelas. E nós lançamos esse decreto sobre a vida dele. 15 dias depois, diga assim: o meu Deus é um Deus fiel. 15 dias depois, o juiz dá uma ordem: ele está proibido de entrar naquela rua. E ele perdeu a casa para sua esposa, porque ele separou da sua esposa, e a esposa dele é crente, e a esposa dele tomou posse daquela casa, e glória ao Senhor Jesus, ele foi derrotado mais uma vez. Mas ele não acabou, ele continuou produzindo cachaça, e nós começamos e continuamos a orar. Para terminar, há 2 meses atrás, depois dele ir para a televisão, depois dele estar na mídia, depois dele fazer tantas coisas, e o nome dele ser lançado na mídia em todo o Brasil e fora do Brasil, ele foi preso. 7 crimes ele cometeu. E quando ele entrou na cadeia, a primeira coisa que Deus fez foi raspar a cabeça dele e quebrar o pacto que ele tinha com Satanás. Raspou a barba dele, e ele está preso até hoje, humilhado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o principado da cachaça foi derrotado. Diga glória a Deus. Pode aplaudir a ele, irmãos. Foi ele que fez. Eles construíram uma obra em Salinas, a maior obra de Salinas, o Museu da Cachaça. Quando essa construção começou a se levantar na sua fundação, Deus falou: vai lá, unja a fundação e lance um decreto de falência nessa obra. Eu pensei que na outra semana ia parar. Não parou. A construção foi até o fim. Mas no dia da inauguração, Deus gosta de fazer surpresa, né, irmãos? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o nosso Deus é um Deus que gosta de fazer surpresa. No dia da inauguração, não pôde ser inaugurado. O corpo de bombeiro lançou um laudo: obra sem condições de tomar posse. Aquela obra está falida. Diga glória a Deus e dê mais um aplauso ao Senhor Jesus e fica de pé no seu lugar. Eu quero perguntar para você, irmãos, em que nível você quer andar? Em que nível você quer andar? Que nível de vida espiritual você quer viver? O nosso desafio é construir o Centro Mundial de Adoração agora. Nós já estamos gerando o futuro no tabernáculo, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Nós estamos mergulhados na presença. Deus está chamando a nossa nação para sair do nível que ela está. Olha aqui para mim, irmãos. Talvez hoje seja a oportunidade de você sair do nível que você está. Mesmo você que é um líder, um pastor, pastores, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos levou para Salinas e disse: você vai fazer sem dinheiro. Eu vou te ensinar.
Eu quero dizer uma coisa para os pastores. Deus disse para mim que os pastores vão aprender a construir no nível de fé, no nível onde Deus vai abrir as portas, onde o Senhor vai fazer coisa na vida dos pastores e dos líderes dessa nação, que eles vão ficar espantados. Deus vai mandar, Deus vai dar sabedoria. Onde foi liberada uma onda de sabedoria, onde foi liberada uma onda de unção sobre nossas vidas, para que a gente tenha sabedoria. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te dar sabedoria, porque Deus, irmãos, é um Deus que se move no meio da igreja, é um Deus que se move no sobrenatural, quando nós estamos na sua presença. E hoje Deus está te chamando para mergulhar na sua presença. Levante a sua mão e comece a orar. Nós vamos levantar um grande clamor aqui agora, um grande clamor ao Senhor, para que Ele venha sobre nossa vida, para que Ele venha sobre nós, para que Ele venha sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero te dizer, meu irmão, a sua família é o alvo de Deus. Você é o instrumento que Deus quer usar nessa nação. Você, meu Deus, meu irmão, é aquela pessoa que Deus está chamando pelo nome, para dizer para você: sai desse nível, porque eu vou te levar a níveis mais profundos. Eu vou te fazer mergulhar numas águas que você nunca viu, águas violentas, águas de unção, águas de milagres, águas onde o poder vai se manifestar. E essa unção é uma unção para te levar em níveis maiores, é para te fazer correr, é para te fazer subir os lugares mais altos, a alcançar coisas maiores. Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando grilhões, Deus está quebrando, meus irmãos, nessa manhã, algo na sua vida que tem te impedido de crescer, aquelas coisas que te prendem, que te faz paralisar no meio do caminho. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu estou quebrando essas cadeias, eu estou quebrando esses grilhões. Aquilo que te paralisava, aquilo que te impedia de andar, aquilo que não deixava você avançar, eu estou retirando do meio do caminho. Mas mergulha nessas águas, começa a mergulhar, irmãos, começa a mergulhar nessas águas, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, começa a se levantar no mover do Espírito, e começa a orar em Espírito, começa a dizer: Espírito Santo, eu quero sair desse nível que eu estou, eu quero andar, eu quero mergulhar num nível mais profundo, eu quero experimentar este sobrenatural na minha vida. Quero ouvir a sua voz, irmãos, eu não estou ouvindo a voz da igreja. Você precisa de mais. Se você quer entrar no sobrenatural de Deus, eu quero te dizer que você precisa se esforçar. Nós precisamos ir além. Nós não precisamos, irmãos, de alguém que fique nos estimulando, mas nós precisamos naturalmente mergulhar. É isso que o Espírito Santo está dizendo: mergulha. Ele dizia: mergulha nessas águas, mergulha nessas águas, mergulha nessas águas. Tem que haver um desejo no seu coração de mergulhar, tem que ter dentro de você uma vontade de sair da onde você está. O que Deus vai fazer, irmão, você não viu ainda. O que Deus vai fazer você não experimentou ainda, mas vai experimentar, porque Ele vai te levar a mergulhar em águas profundas. Ei, calá, e calachei, balassalamá, ai, achou locada lá, baixei. Ei, sai do seu lugar, irmão. Se move, Jabalabahai. É com você que Ele está falando, é com você, é com você que eu estou falando, diz o Senhor. Balababai. Quantas vezes te levei nesse rio, mas você ficou com medo. Hoje eu estou quebrando as cadeias do medo. Você vai mergulhar, o medo cai. Ai, eleba mamãe. Quantas vezes te falei: vem para mim, larga tudo e vem. Hoje é a minha voz que você está ouvindo. Eu estou dizendo de novo: vem, porque vou fazer coisa grande na tua vida, vou fazer algo poderoso na tua vida, vou mudar a tua história. Começo hoje a escrever uma nova história a teu respeito, diz o Senhor. Começa a fazer coisas novas. Abro caminhos largos para você passar. Ei, balabahai, nanambabá, te tirar,
Vou te tirar da timidez. Vou te tirar da timidez. Vou te dar ousadia. Vou te dar ousadia. Comece a receber ousadia. Vou te dar ousadia agora. Seja ousado. Chega lá. Recebe. Toda timidez seja quebrada. Cadeias de intimidação sejam quebradas. Cadeias de timidez sejam quebradas agora. Você vai voar mais alto. Você vai voar mais alto, diz o Senhor. Vou te levar a lugares altos nessa nação. Vou te levar a lugares altos aonde você está. Você vai ser conhecido, porque você vai ser homem. Você vai ser mulher de montes. Você vai ser mulher e homem de montes. Vai andar nos lugares altos dessa nação. Te colocarei acima. Acima. Você vai experimentar algo que nunca experimentou. Hoje é o seu dia. Levante as suas mãos e dê um grande aplauso ao Senhor. Pode aplaudir mais forte que é para Ele. Você não vai ficar no lugar que você está. Você não vai ser essa pessoa que entrou neste lugar. Você entrou aqui de um jeito, mas você vai sair aqui de outro jeito. Você não é mais o mesmo. Você não é mais aquele que chegou aqui. Você é outra pessoa. Você está debaixo de um manto novo, de unção, de graça. Há uma unção que foi liberada sobre a sua vida. É sobre ela que você está. Diga glória a Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga assim: muito prazer em te conhecer. Mergulhados na presença de Deus. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar. Glória a Deus, aleluia. Espero que você tenha sido muito abençoado com esse programa. Lembrando que semana que vem continuaremos com programas especiais sobre o Congresso. E queria mostrar aqui para vocês também os 2 livros do apóstolo, Mergulhados na Presença 1 e 2. Está disponível tanto na igreja, quanto pelo telefone que está no seu vídeo. Você pode ligar e fazer o seu pedido, tá bom? Para a gente encerrar o programa de uma forma assim mais abençoada ainda, nós estamos aqui com o pastor Jorge e ele vai orar por sua vida. Você que colocou sua causa na campanha da Providência Divina, pode agora acreditar que o Senhor está entrando com a providência na sua vida, amém? Pastor Jorge, obrigada pela sua participação e vamos fazer essa oração aí para abençoar nossos queridos telespectadores. Amém. Vamos orar então. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nesse dia. E eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa
cada ouvinte, cada telespectador, cada um que tem entrado nessa campanha, que tem se colocado diante do Senhor. E eu intercedo junto com eles, Pai, por todas as áreas, meu Deus, da sua vida. Seja abençoada a casa, a família, os negócios, Senhor, a área emocional, psíquica, espiritual, financeira. Haja um mover sobrenatural. Senhor, dias, Senhor, sejam abençoados, os dias que virão sejam dias prósperos, Pai, sejam semanas de paz, de alegria, de provisão, que a bênção do Senhor, do Deus Altíssimo, repouse sobre essa casa, sobre esse lar, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, obrigada, pastor Jorge. Vamos continuar mergulhando na presença e semana que vem tem mais conferência Mergulhados na Presença. Fiquem com Deus, shalom e até sábado que vem, se Deus assim o permitir. Por tua graça, ó Deus, nós clamamos, vem nos libertar. Ó Deus, nós clamamos outra vez, Senhor, nós clamamos, perdidos estamos, precisamos do teu perdão, nos arrependemos de nossos caminhos e voltamos pra ti outra vez. Senhor, nós clamamos, perdidos estamos, mude os nossos corações, nos arrependemos de nossos pecados e voltamos pra ti outra vez. Bate a mão no teu peito e declara assim a ele: ó Deus, nós clamamos misericórdia. Ó Deus, nós clamamos por tua graça. Ó Deus, nós clamamos, vem nos libertar. Ó Deus, nós clamamos outra vez. Ó Deus, nós clamamos misericórdia. Ó Deus, nós clamamos por tua graça. Ó Deus, nós clamamos, vem nos libertar. Ó Deus, nós clamamos outra vez. Outra vez, outra vez. Bate a mão no teu peito e declara assim a ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh! Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh Deus, nós clamamos misericórdia. Oh Deus, nós clamamos por tua graça. Ó Deus, nós clamamos, vem nos libertar. Ó Deus, nós clamamos outra vez, outra vez. Outra vez, outra vez, outra vez. Aleluia, dê um
forte aplauso a Ele. Tudo pertence a Ele. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo. Mergulhando na presença de Deus, submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo. Mergulhados na presença de Deus, eu e minha casa estaremos.